Olá, eu sou Juca Kifuri e vou conversar hoje com o professor Laércio Elias Pereira. Quem é o professor Laércio Elias Pereira? Eu gosto do Carlito Maia, né? Um sujeito que veio para a vida a passeio e não a negócio. E trabalha muito porque é divertido. Eu nasci em São Caetano, passei a infância jogando bola, sendo escoteiro no clube da GM. Fiz Senai, como muita gente em São Caetano, fui ferramenteiro. Tive ótimos professores de educação física, tanto no ginásio como no Senai. A minha geração foi fazer sociologia na USP. E durante o vestibular de sociologia, eu soube que existia o curso de educação física superior. Eu me encantei pela possibilidade de ser professor de educação física. Até hoje estou encantado com isso, 40 anos depois. Você andou dando aulas por aí, não? Em muitos lugares, né? Em muitos lugares. Eu moro atualmente em Maceió, minha 34ª casa. 34ª casa, Laércio. Dá uma ideia para o nosso fã do esporte por onde você já passou, sem ter que, evidentemente, falar de todos os lugares, até porque a gente ficaria aqui dias contando a sua experiência como professor. No começo da década de 70, a minha geração saiu de mochila, né? Daí eu fui voluntário dos Jogos Olímpicos de Munique e voltei para fazer a Revolução, né? Uhum. E fui para o Maranhão, que estava começando. Fiquei bastante tempo no Maranhão, fui 3 vezes morar no Maranhão, ajudei a criar o curso de Educação Física. E eu era técnico de handebol da General Motors, da Seleção Paulista. 3 jogadores foram comigo para o Maranhão e ajudaram, hoje são professores universitários e tudo. O Maranhão foi campeão brasileiro de handebol várias vezes, inclusive depois que eu saí. Acho que foi um trabalho interessante. O Alberto Rigolo, da Seleção Brasileira, era um dos atletas da GM que iria, não deu certo a viagem. Eu acho que os que foram para o Maranhão foram prejudicados porque não puderam ser convocados para as seleções. Mas tem um bom trabalho, eu acho que foi interessante. Morei em Brasília, trabalhei no Ministério da Educação. Quando o primeiro civil foi secretário de Esportes, Bruno Silveira, daí eu fui, né, o filho do socialista mais preso do Brasil, então fui trabalhar com ele um tempo, foi muito interessante. Bruno Silveira, infelizmente falecido, faz o quê? 2 anos que o Bruno morreu, né? E que é pai, né, deste bem-sucedido cineasta. Agora está me fugindo o nome dele, mas já vem. O Breno Silveira. O Breno Silveira é filho do Bruno, isso. Exatamente. Ele é uma figura excepcional, né? Sem dúvida. Um grande mestre, né? Sem dúvida. A gente tinha a ideia de que seria criado o Ministério do Esporte na época do Bruno, né? Ele era uma pessoa que vinha da pesquisa, tinha experiência no Flamengo. E aí, te atalhando, Lécio, a gente já volta mais para a tua história de vida, exatamente que é uma coisa que eu tenho curiosidade em te ouvir, e principalmente de permitir que o fã do esporte, sem nenhuma demagogia, beba da tua sabedoria, da tua visão de mundo. Em certo aspecto, nós tivemos um momento na história recente do Brasil em que a gente acreditava que a gente ia ter uma volta da cabeça do esporte para a questão da inclusão, para a questão da massificação, enfim, né, da democratização do acesso. E parece, o que tudo indica, que apesar de ter estado tão próximos disso, isso perdeu-se. Esvaiu-se entre os nossos dedos e não vai ser a nossa geração que vai ver isso. Como é que você lida? Porque é diferente. Eu sou jornalista, estou aí, dando estilingado e tal. O Laércio é um militante da causa da educação física, assim pensada. Tem uma farta produção intelectual. É exemplo para uma grande parte dos pensadores da educação física. Dirige aí uma lista de... Já vamos falar disso. Mas eu queria que você tocasse um pouco nisso. Como é que você olha com desalento? Você olha ainda com força de continuar a luta? Como é que você olha? Desalento não, né? Não. Desalento não. Tem uma frase boa que eu gosto do Juscelino Kubitschek, né? Que é otimista, né? Que o otimista pode estar errado, mas o pessimista começa errado. Então, eu sou otimista. Nessa época da Nova República, eu já achava que ia acontecer isso. A gente trabalhava muito e andou muito naquela época, né? Recém-ditadura.
eu achava que ia ser aquela época. E a nova chance seria agora também, e não foi. Eu acho que nós não temos quadros, já era esse o problema. Nós não temos quadros. Eu lembro que já, agora estou falando da Nova República, a gente fazia a educação física, né? A gente viu que a odontologia teria um quadro no Ministério, tinha 15 pessoas para avançar a odontologia no Brasil. O Bruno Silveira falou com o ministro, Marco Maciel, falou, faz para a educação física que precisa. E o Marco Maciel falou, traz 15 pessoas. Nós não tivemos 15 pessoas, não tinha 15 pessoas discutindo o Brasil, preparados para sair, ou estavam enroscados em universidades, ou na secretaria, então não tinha gente disposta para trabalhar o Brasil. E isso só se agravou, né? Não tem quadros, não temos quadros. Mesmo o Ministério não tem quadros, não é só dinheiro, não. Nossa pobreza é realmente generalizada, nós não temos gente para fazer. Tem o Nicoleles, que a gente gosta, fazendo a educação lá em Natal, bem, tem essas pessoas, mas são raros, né? E no esporte a gente não tem muita sorte. Mas, quando eu olho, por exemplo, eu nunca vou me esquecer, e quero até dividir com o fã do esporte, um dia eu fui participar de um debate na Unicamp, com todas as minhas certezas ortodoxas, fiz lá uma colocação qualquer, lá no fundo levantou alguém, falou, interessante, te acompanha, mas não é bem assim, e pá, e ele ia falando e minha cabeça ia abrindo, e ao mesmo tempo me dava conta dizendo, eu vim falar de corda em casa de enforcado, só que os enforcados conhecem muito mais a corda do que eu. Quem levantou a mão foi ele. Né? Me deu uma aula em 3 minutos para eu repensar o que eu estava dizendo. E eu tenho eu tenho razoavelmente, Laércio, essa experiência de ir às escolas de educação física e esporte e tal, e ver que tem uma garotada, e os professores, garotos nessa altura da nossa perspectiva, que elaboram bem a questão das necessidades brasileiras. Por que essa gente não pega esse touro à unha? Qual é a dificuldade que aparece nessa área? Falta cupim. Falta cupim. Massa crítica, como o Isaías Hall gosta de dizer. Se você já deve ter usado a analogia, se você tiver um cupim ele morre, 2 morrem, a partir de 12 ou 13 eles formam. Isso. Nós não temos cupim em número suficiente. Se você falar em economia, você fala a Unicamp, o pessoal da FIP, o pessoal da Unicamp, da USP, da Católica. Você não tem um centro, mesmo de alta tecnologia, como a Unicamp, o USP, pensando o Brasil. Eles estão muito específicos na área. A educação física abriu muito para fisiologia, biomecânica, e acabou não tendo esses núcleos de pensar o Brasil. Hoje não tem isso. A pessoa pensou em educação física escolar, ou fisiologia, ou atividade física, mas de política, o Lino está tentando isso na Unicamp. O professor Lino Castellani, que já esteve aqui, né? Mas quer dizer, você, além da gente não ter cupim, como é que você vê a questão da escola do pensamento da formação esportiva no Brasil? Ela é uma escola, digamos, conservadora, ela é uma escola reacionária, sem confundir ser conservador com ser reacionário. Ela é uma escola de centro, ela é liberal. Como é que você olha para o pensamento da educação no Brasil? Eu acho que tem muita gente pensando bem, o pessoal que andou, que se entusiasmou pela antropologia, pela economia, mas não deu liga com o pessoal que vinha da técnica. Em qualquer lugar do Brasil que você vá, nas 800 escolas, tem o grupo, eu recém vim de Sergipe, né? Conversando com o pessoal do Errara Humanas, que a gente diz, o pessoal da Errara Humanas tinha um encontro, e eu falei, cadê a nossa turma? Ela falou, não, tem um encontro de saúde, e eles não vêm, vai ser o mês que vem, 15 dias depois. E depois eu escrevi de novo, falei, como foi o encontro de saúde? Nós não fomos no encontro de saúde. Isso agora, mês passado. Então é isso que acontece, não tem essa liga para trabalhar isso. A gente teve, por exemplo, com um cargo altamente importante no CND, o professor Manuel Tubino, né? Também recentemente falecido, infelizmente, que deixou como legado aí uma enciclopédia do esporte, que em breve será chamado, pega aí o Tubino, como a gente fala, pega o Aurélio, pega o Ais, nós vamos pegar o Tubino. Eu quero que você trate da influência do Tubino no próximo bloco, Laércio, porque
pelo que eu percebo, nas discussões mais aprofundadas, na área mais filosófica da educação física, embora todos reconheçam a importância dele, o Tubino seria um claro exemplo, digamos, de um pensamento mais conservador no que diz respeito ao desenvolvimento da educação física. Não na extrema, né? Mais conservador. E no desenvolvimento disso, da universidade, tem muita vaidade envolvida. Você mesmo teve várias lutas em que a universidade não apareceu para fazer junto com você. Sem dúvida. E o Tubino, nessa época do Bruno, ele era o presidente do CND, né? E ele lutava contra a máfia do futebol e tudo isso. E a universidade, por ele ser conservador, olhava de longe. Ninguém entrou no barco, na trincheira dele. Deviam ter entrado, né? Sobre isso falaremos no próximo bloco. Converso com um dos melhores pensadores da educação física brasileira, converso com o professor Laércio Elias Pereira. Falávamos do professor Manuel Tubino, digamos um homem de centro, de absoluta grandeza, generosidade, honestidade e capacidade de lutar com as armas dele. Não necessariamente com as minhas, nem com as do Laércio, nem com as do nosso queridíssimo Lino Castellani, mas enfim, um homem do bem, um homem que estava do lado certo. E que nem sempre foi compreendido dessa forma, né? Quer dizer, aí entra a questão ideológica pelo viés pior que a ideologia pode significar, né, Laércio? Isso. E a partidarização, a tal da... Tem sempre um problema, a visão de mundo... Não tem somar. Eu acho que na época da ditadura a gente falava que era comunista, mesmo que não usasse barba, não era a história. Agora, na Nova República, quando abriu, a gente viu que o pessoal não era unido para fazer esse trabalho. Né? E realmente o Tubino ficou sozinho nisso. Ele ficou sozinho. A universidade só assistiu e por fora. E repito de novo, como as suas lutas também, que a gente falava, vamos junto. Não, mas não é muito, não é da academia, né? Claro. Apesar de que a gente mas apesar que a gente fez uma coisa boa, né? Que a gente devia falar que é o curso de jornalismo, né? No Labijó, que foi uma coisa interessantíssima. Nunca o esporte vai ter tantos professores como você conseguiu juntar naquele curso. Alberto Dines, Zé Marcos de Mello, o Geraldo Giovanni, que era o diretor da economia, né? Isso. E aí entra o problema da academia, do atraso da educação. É um assunto que eu gosto, que é o atraso da educação à distância no Brasil, né? Se fosse aquilo 10 anos depois, a gente teria conseguido engatar a educação à distância e os professores as referências seriam você, Alberto Dines e tal. Por falar nisso, referência mesmo, nessa área que você me traz aqui. Hora da Ginástica, de Sérgio Carvalho, resgate da obra do professor Oswaldo Diniz Magalhães. Explica pra gente, primeiro, quem é o Sérgio Carvalho, que está resgatando a obra deste professor Oswaldo Diniz Magalhães. Quem é o professor Magalhães? Primeiro, o Sérgio Carvalho, ele fez doutorado na ECA, né? Ele é radialista de Santa Maria, e encontrou o professor Oswaldo durante as pesquisas e fez esse livro porque ficou entusiasmado com isso. Esse é o maior programa de rádio, 51 anos ininterruptos de um programa de rádio, a Hora da Ginástica, né? E essa Hora da Ginástica formou teleginastas, ou radioginastas, grupos e tal. Então, assim, na década de 30, a partir da década de 30, tinha educação à distância pelo rádio, na educação física, ou no esporte, e o pessoal fazia. E ninguém presta atenção, o pessoal parece estar reinventando a educação à distância agora, com internet e tal, mas... Já estava lá. Não, já estava, e tem uma coisa interessante, tem um projeto na escola, na USP, chamado Escola do Futuro, em que a gente... recebia muitos estrangeiros, e duas coisas, cada 6 meses chegava um estrangeiro, até para fazer pós-graduação na USP. Eles diziam duas coisas interessantes aí para mim, que se a escola continuasse no século XXI, a educação física era a disciplina que já estava, né? E que o Brasil precisava prestar atenção na educação à distância pioneira que foi aqui, né? Por acaso no Maranhão, na década de 70, teve educativa lá. Porque a gente tinha um problema da professora primária que estava em Barra do Corda, depois eu tinha floresta naquela época, da floresta, e é o único jeito de você passar o programa pela televisão. Ela ouvia, assistia o programa junto com os alunos, desligava a televisão e tinha que resolver o problema localmente. A educação acontecia lá em Barra do Corda, né? E esse exemplo é o que está valendo hoje, 40 anos depois, e o Brasil é pioneiro nisso.
Isso na década de 30 já tinha no rádio, né? E só prestar atenção. Quem estiver interessado, como é que consegue esse livro? Consegue? Eu acho que está esgotado. Eu vou colocar no Centro Esportivo Virtual. Estou digitalizando, vou colocar no Centro Esportivo Virtual. Isso o Sérgio autorizou. Porque eu estou vendo aqui, Santa Maria, Rio Grande do Sul, de 94, essa edição. Quer dizer, provavelmente, aí eu não gosto de criar expectativa. Vamos falar do Centro Esportivo Virtual. O que é o Sérgio? Que você tão brilhantemente... Fez quantos anos? Um dia fez 30. Não, 12. 12, não. Isso, 12. Porque ele é uma série de iniciativas. Eu sou um admirador da sua área, do jornalismo, sou admirador de bibliotecas e sempre tentei me envolver em revistas. E na época de um doutorado eu ia fazer um CD, era a época do CD, ia fazer um CD, aquela ideia do Maranhão, né? O professor de Barra do Corda, ele não tem biblioteca, tem que chegar alguma coisa para ele, né? Então, a ideia era fazer um repertório. E a internet estava andando, a gente já participava da Bitnet, né, que foi o anterior, e eu estava no núcleo, naquela época, nossa época do Lab J, eu estava no núcleo de informática biomédica, o professor Renato Sabatini estava criando o hospital virtual, e eu vinha com a tese do CD. E aí nós conversamos, por que não Centro Esportivo Virtual? E aí a gente começou a compartilhar, inclusive, algumas coisas de medicina esportiva, fisiologia, junto com o hospital virtual. Daí com o nosso grupo, do nosso curso lá de jornalismo esportivo, a gente fez uma lista de discussão, que era uma das bases da tese. Os nossos 18 alunos obrigatórios, juntamos mais gente e a gente dizia em 96, temos 30 pessoas de 3 países e tinha gente do Uruguai e tal. Hoje nós temos 21 mil e temos 230 comunidades. E isso foi horizontal, né? As pessoas foram conversando. E eu gosto de contar uma história que dá o pano de fundo para todo o trabalho, e eu posso trabalhar mais 30 anos, porque as 150 pessoas que trabalham no Centro Esportivo Virtual são voluntárias, né? Eu lembro, naquela época ainda, na primeira lista, sempre esses 150 participam de comunidades de outros países para poder trazer informação. E eu estava participando de uma comunidade na Espanha e surgiu uma pergunta sobre a saída dos 100 metros, análise biomecânica, alguma coisa assim. Eu falei, uma questão interessante para colocar para o pessoal. Aí eu coloquei na lista e o professor Sidney Zindes, lembra? O professor Sidney Zindes do Maranhão sabia a resposta. Daí ele mandou para a lista, olha, a resposta é essa aqui e tal. Eu falei, Daí eu percebi que ele mandou a resposta para a lista brasileira e o sujeito estava na lista espanhola. Eu repassei para a lista espanhola e recebi uma carta emocionante. Era um professor do norte da Argentina, o único que acessava a internet na época, e toda sexta-feira ele lia as mensagens que recebia pelas listas. Que maravilha! Que maravilha! Alimentar. E tem ouvido essa história frequentemente, né? Frequentemente. É bem interessante. Curioso, né, Laércio, se olhar sob essa perspectiva, que parece história de Rádio Amaru, não parece? Né? Quer dizer, olha que papel, né? Que coisa que a gente é incapaz de alcançar, né? Até onde vai isso aí? E o volume também, né? Você participou da lista da Comunidade de Legislação Esportiva, da SEG Leis, né? Nos últimos 12 anos, nada passou em nenhum lugar que não fosse analisado pelos 1.300 participantes da SEG Leis. E se você considerar que eles são 1.300 participantes e eles mandam para a lista de 600 a 800 mensagens por mês, quase 1 milhão de mensagens por mês circulando, chegando na caixa postal de cada um. Isso multiplica, né? Se é sobre futebol, ela vai para a comunidade de futebol, vai para a comunidade de genética. Como é que as pessoas fazem para se integrar ao SERJ? É só entrar no portal e entrar na comunidade, se inscrever sem custo. Canta para a gente pôr aí embaixo da tela o endereço. É www.cev.org.br. Não tem erro. Fabinho, você entendeu? www.cev, que é de Centro Esportivo Virtual.org.br. Isso. Você vai lá e olha, e prepare-se para adquirir, se você não tem nenhum, o seu primeiro vício. Se você já tem alguns, mais um, né? Porque essas vezes, aliás, fica em situação politicamente muito delicada, tendo que moderar ali e botar panos quentes, porque às vezes o quebra-pau extrapola até os limites da civilidade, né, Laércio?
É o tal do incêndio, né? Acontece sempre incêndio. Uhum. Agora, a gente confia que, apesar de a gente falar mais de 1 milhão de mensagens por mês, os estudos mostram que tem 3 vezes mais que isso a partir da lista. Claro. A partir da lista. Claro. Eu vou dar mais um... Tá. Dá tempo de dar mais um exemplo. Vai dar no próximo bloco. Tá bom. Conversando com o professor Laércio Elias Pereira, estou conversando com o mestre, estou conversando, não tenho nenhum problema em dizer, com uma das pessoas que abriram a minha cabeça por uma série de questões do esporte brasileiro, que a minha prática jornalística permitiu que eu conhecesse e permitiu que eu diminuísse dramaticamente o número de bobagens que eu falava em determinada ocasião. Você querendo conversar com o Juca Entrevista, você entra nesse endereço aí, ó, www.espn.com.br/Juca Entrevista. Você querendo ver a programação dos canais ESPN com qualidade digital de imagem, você entra nesse endereço, www.espn.com.br/360. E querendo ter contato com o professor Laércio Elias Pereira e com sua turma de aloprados, apaixonados pela discussão sobre tudo que diz respeito ao esporte no Brasil, você entra nesse endereço aí, ó, www.serve.org.br. Você ia começar a contar um caso... O que tem acontecido, né? Montes Claros fica no norte de Minas. Tá. E aconteceu lá o que tem acontecido geralmente. Eu fui falar do Centro Esportivo Virtual, tinha um projeto de pesquisa por lá, e no fim da conversa o André falou: professor, eu queria agradecer porque eu estou chegando no doutorado em Portugal. Eu sou da lista de fisiologia, conheci não sei quem e tal, quer dizer, acontece por fora da lista. Eu falei, puxa, que interessante, em Montes Claros tem. No dia seguinte fui para outra faculdade de educação física, que chama FUNORTE, aconteceu a mesma coisa, alguém levantou e disse: eu estou no mestrado da Unicamp por conta de eu estou na comunidade de lazer, conheci o professor, não sei o quê, para dizer que é horizontal isso, né? E as coisas vão andando bem, acho que vão andando bem. Laércio esteve aqui aqui neste programa, com grande repercussão e muita gente se apaixonou pela figura, até porque é difícil não se apaixonar por ela. O professor Sérgio Manuel. O professor Manuel Sérgio, lá da terrinha, lá de Portugal. Quantas figuras existem no mundo que pensam o esporte como ele? Em língua portuguesa tem gente, né? Tem umas 10 pessoas, assim, o professor Jorge Bento, que não pensa igual, mas o professor Jorge Bento. Também de Portugal. Também de Portugal. Isso. Né? Quem mais? Vamos lá, me lembra. Porque assim, tem um pai de todos nós, né? O José Maria Cardigal, que a gente vive tentando reeditar. Ele faleceu naquele acidente grave de aviões que teve na Espanha, ele morreu naquele acidente. Mas era o grande pensador, né, do século XX do esporte, e acho que a base, o pensamento, quem caminhou na direção do Cardigal, Tubino era um amigo do Cardigal, né? Eu acho que o Cardigal deu o tom desse direito, né? Que no fundo é porque eu estou na educação física, o direito da criança brincar, o direito da criança brincar, e ao brincar ela forma inteligência, né? É o resgate desse tipo de coisa, né? Que é o que acontece dessa disputa na academia que a gente está. O Cardigal tem pouca coisa publicada aqui no Brasil, né? Nada, para o espanhol. Merecia. Agora com a internet vamos fazer. Ele fez uma revolução no Instituto Nacional do Esporte da Espanha. Publicava uma revista, trouxe a arte para o esporte, fazia grandes exposições. É bem interessante recuperar isso. Eu estou falando, ele não tem nada. O que tem no Brasil do professor Manuel Sérgio? A editora Papiros publicou algumas coisas do Manuel Sérgio. Sim, tem uns 4 livros do Manuel Sérgio no Brasil, entre os 30 que ele faz. Pois é. Tem 4. E sabe a história do Manuel Sérgio que veio para o Brasil, né? Eu estava no interior do Maranhão e descobri a prática de educação física, e era um professor comunista escrevendo sobre esporte. E por acaso descobri o endereço da casa dele, com a professora Maria Alícia de Belo Horizonte. Ela conhecia o Manuel Sérgio. E eu escrevi, e aí o filósofo escreveu, assim, para mim, abriu susto no Maranhão,
E aí que eu pedi socorro para todo mundo, para o Lino, Maria Isabel, sociólogo, falou, olha, eu não sei tudo isso que você está falando, mas tem bastante gente que sabe. E esse movimento foi a partir dessa carta um pouco ingênua. Com aquela letrinha dele, né, desenhada. E gosta de escrever. Né? Nossa, gosta de escrever. Às vezes ele me deixa recado de madrugada, por causa da diferença de horário, recado na secretária eletrônica, que eu fico até constrangido, porque o professor está gastando dinheiro de delegação internacional, mas que loguete. Ele tem uma generosidade. Né? Nasceu para isso, né? O magistério é um sacerdócio mesmo, né? Mas ele é dirigente esportivo, né? Sim. Não, dirigente. Sim, nunca se deve conversar com um jogador fardado. Exatamente. Ele tem lá sua linha, né, de disciplinar.